O livro de História do Brasil, do Zenit, organizado por mim para 2015, ele tem algumas características. Ele tem 14 capítulos, 14 partes, e ao final de cada parte dessa, ele tem uns textos complementares, textos bem contextualizados com a história mesmo, e também ao final de cada capítulo, após esses textos complementares, vocês têm uma lista de exercícios. Uma lista de exercícios sem gabarito. O gabarito eu vou afixar periodicamente nas paredes do Zenit. Eu preferi dar a vocês um módulo sem o gabarito. Depois, em sala de aula, a gente conversa sobre isso, o porquê disso. Bom, para vocês se habilitarem ao vestibular, seja ele qual for, ou ao Enem, vocês têm que, teoricamente, saber toda a história do Brasil, de Cabral a Dilma. É impossível que eu, em pouco mais de 70 horas, possa ensinar a história do Brasil a vocês num período que vai de fevereiro a outubro. Porque esse ano, por exemplo, o Enem já foi em novembro. Bom, esse módulo busca, portanto, cobrir toda a história do Brasil. O que seria desonestidade minha dizer que eu vou ensinar a história do Brasil a vocês em 10 meses. Não vou. É mágica. O que eu vou é fazer uma grande revisão. Mas não se esqueçam também que vocês sabem mais história do Brasil do que o que pensam que sabem. Porque vocês estudam a história do Brasil desde a 5ª série. E vocês vivem nesse país maravilhoso. Esse módulo, portanto, só não tem a pré-história do Brasil, que não cai nem no Enem, nem nos vestibulares. Ele começa, o capítulo 1 dele, que chama-se América Portuguesa e o Sentido da Colonização, é exatamente para traçar os quadros de um Brasil colonial, os pilares do Brasil colonial, tipo a latifundiarização do território, a escravidão como trabalho básico, a catequese, as invasões estrangeiras, todas as grandes rebeliões nativistas, o bandeirantismo, a época pombalina, a colonização do interior do Brasil. O Brasil colonial é a grande razão do Brasil ser como é hoje. A explicação do presente está no passado. Compreender nossos primeiros 300 anos de história, o período colonial vai até 1808, é compreender muitos dos nossos problemas dos dias de hoje. A gente encerra o período colonial estudando as Inconfidências, a revolta dos alfaiates aqui na Bahia. A gente estuda também a Inconfidência Mineira. Vamos ver os primeiros brasileiros de verdade. Gente como Tiradentes, que morreu pelo Brasil, o nascimento do Brasil. Após o período colonial, desculpem, ainda no período colonial, a gente vai estudar também a diversidade das nossas regiões. O caráter da dominação portuguesa e a resistência que culmina com as Inconfidências. Depois vem o processo de independência. O processo de independência, ele é definidor da cara que o Brasil tem hoje. O processo de independência brasileira, marcado pelo elitismo, pela ausência da participação popular, é um processo de independência diferenciado dos outros países da América Latina.
A nossa independência, ela é singular. E mais singular ainda é a independência da Bahia, que deve ser compreendida numa outra aula que não faz parte da independência do Brasil. A independência da Bahia, a consolidação da independência do Brasil. Como o Brasil ficou independente, coisa que todo brasileiro tem que saber, vestibulando ou não, é talvez o assunto principal do nosso livro, uma vez que esse assunto é como se fosse nossa certidão de nascimento. Eu acho que a independência do Brasil nunca deixou de cair em nenhuma prova seletiva para níveis superiores. Após o processo de independência, o Brasil virou uma monarquia. Isso é outra coisa que só aconteceu na nossa história. O Brasil, antes de ser república, coisa que ele é até hoje, ele foi independência. Durante mais de 80 anos, ou melhor, quase 80 anos, o Brasil foi uma monarquia. Nosso primeiro status de país soberano foi de reino. Em 1915, o Brasil se tornou um reino, o Reino Unido, a Portugal e Algarves. O período monárquico brasileiro, que vai se dividir em três: primeiro reinado, regência e segundo reinado, é um período muito importante na formação do Estado Nacional brasileiro. O primeiro reinado, por exemplo, Dom Pedro I, foi um fracasso. O começo da história do Brasil é muito triste, porque nosso primeiro governante foi um tirano, foi um ditador, que teve que fugir daqui depois de, durante 9 anos, fazer o povo brasileiro sofrer muito. A saída de Dom Pedro, segue-se o período regencial, que é o segundo período da monarquia, um período violentíssimo, cheio de guerras, quando o Brasil quase se desmembrou. A monarquia foi questionada, o latifúndio foi questionado, o racismo foi questionado. O período mais violento da história do Brasil foi de 1831 a 1840, a regência. Quando vem o segundo reinado, de 1840 a 1889, o Brasil começa lentamente a se transformar. É no segundo reinado que chegam os imigrantes, é no segundo reinado que é abolida a escravidão, é no segundo reinado que se gesta, que se pensa uma república aqui no Brasil. É no segundo reinado também que o Brasil entra na sua pior guerra, a Guerra do Paraguai, a guerra mais suja e violenta que a América do Sul já viu. Morreram cerca de 100 mil brasileiros na Guerra do Paraguai e 1 milhão de paraguaios. A monarquia brasileira não sobreviveu às sucessivas crises. Essas crises da monarquia brasileira estão na parte 8 do livro, que é o segundo reinado.